Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou te contar a minha história, como o Tantra mudou a minha vida, mudou a minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu corpo, mudou a minha relação comigo. Então, se você gosta de Tantra, gosta deste assunto, quer saber mais, já deixa aí o seu joinha, seu like, inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você sempre receber os vídeos novos. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Eu sempre fui uma criança, um adolescente extremamente tímido. Tinha muita vergonha das pessoas, tinha muita vergonha de tudo, não gostava de me misturar, não gostava de estar em grupos. Ficava sempre assim uma pessoa mais isolada, mais sozinho. Sabe aquele adolescente, aquela pessoa que você fala um A com ele, ele fica todo vermelho? Era eu. Se fizesse qualquer tipo de brincadeira comigo, uma zoação que seja, principalmente uma brincadeira relacionada à namorada, alguma coisa relacionada ao corpo, nossa, aquilo acabava comigo, eu ficava todo vermelho, ficava todo envergonhado. Tinha muita dificuldade de fazer amizades, de conversar mesmo com as pessoas, sabe? E aí eu fui crescendo daquela forma e ao mesmo tempo, com toda a timidez, eu sou o caçula, eu sou de uma família de 4 irmãos, somos 4 irmãos, somos 3 homens e uma mulher, eu sou o caçula dessa família. Então, ao mesmo tempo que eu tinha essa timidez, eu via, né, os meus irmãos mais velhos, né, começando a namorar, começando a falar coisas relacionadas à sexualidade, e isso sempre despertou muita curiosidade em mim, essa questão da sexualidade, das relações de namoro, né, de ficar com as meninas. Eu vi os meus irmãos fazendo isso, os meus colegas de escola já falando também alguma coisa em relação a isso. Isso me despertava muita curiosidade, mas eu tinha um problema, era a minha timidez. Era muito tímido, então eu não perguntava, não conversava com ninguém a esse respeito, mas essa curiosidade foi cada vez aumentando mais, querendo descobrir essas sensações, né, ver como isso funcionava. E aí, quando eu não tinha com quem conversar, e eu também não tinha coragem de conversar sobre esses assuntos, para onde eu fui? Fui para pornografia. Quando eu era adolescente, eu estava começando a adolescência, a internet também estava começando a se popularizar lá na minha cidade. Então, o acesso a esse conteúdo pornográfico, ele foi ficando cada vez mais fácil. E aí eu fui começando a assistir cada vez mais esse conteúdo, sempre escondido, claro, escondido dos meus pais, escondido dos meus irmãos, escondido de todo mundo. Ah, e ainda tinha um agravante. Eu era uma pessoa muito religiosa, muito ligada à Igreja Católica. Fui coroinha durante muito tempo, entende? Então, essa mistura de timidez com a questão religiosa, com a repressão que muitas vezes a questão religiosa traz, com essa curiosidade em relação ao meu corpo que estava se envolvendo, a sexualidade, tudo, isso parecia uma bomba dentro de mim. Então, eu tinha aquele contato com a pornografia, eu comecei a me masturbar, né, conhecer as sensações da masturbação, só que isso tudo vinha com muita culpa, com a culpa de estar fazendo algo errado, com uma culpa de que sexo era pecado, e não podia conversar sobre isso com ninguém, não tinha coragem de conversar sobre isso com ninguém, e a cada vez o vício na pornografia aumentando, o vício na masturbação aumentando, e cada vez que eu me masturbava, que eu tinha lá vamos dizer assim, um orgasmo de cuspe, uma ejaculação, aquilo me dava uma sensação de culpa terrível, muito grande. E isso aí foi me trazendo, me deixando cada vez mais tímido, cada vez mais reprimido, cada vez mais retraído. Para você ter uma ideia, eu fui dar meu primeiro beijo na boca pela primeira vez aos 18 anos de idade, né? Então, assim, pelo menos para a minha época, né, para os garotos da minha idade, isso já era até tarde demais, já estava até muito velho. Mas toda essa timidez provocou isso. E mesmo depois que eu comecei a ter minhas primeiras relações assim de namoro, né, tal, comecei a me relacionar ali com os 18, 19 anos, mesmo assim, esse vício em pornografia continuou. Esse vício da pornografia, da masturbação, continuou. E sempre com a mesma sensação de culpa, de peso, de medo, de vergonha.
Tudo sempre também escondido, logicamente, tudo escondidinho ali, sem ninguém saber. E mesmo depois que eu comecei a ter as relações sexuais mesmo, né, com as mulheres e tal, com a minha namorada da época, mesmo assim eu continuei ainda na pornografia, porque ela já tinha se tornado um vício, e ela realmente vicia. E a pornografia tem outro problema ainda. Ela é uma péssima referência para te ensinar sobre sexo, sobre sexualidade, porque ela te ensina um sexo às vezes muito violento para a mulher, um sexo baseado apenas em penetração, naquele movimento ali da penetração, que não é, e hoje eu sei, né, através do Tantra, que esse não é a melhor forma de dar prazer, principalmente para a mulher. E além do mais, esse estímulo excessivo da pornografia e do genital me levou a um quadro de ejaculação precoce. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a ter as minhas primeiras relações sexuais. E aí isso foi cada vez me frustrando mais, porque além de tudo eu ainda tinha aquela crença de que eu era responsável por levar a minha parceira ao orgasmo, né? Eu era o responsável por dar prazer à minha parceira. Então, se eu não conseguia sustentar ali um período sem ejaculação, aquela relação ela logo se acabava e eu ficava mais frustrado ainda, ficava mais tímido ainda, por mais que a minha companheira sempre foi uma pessoa extremamente atenciosa, extremamente compreensiva, né? Ela nunca me cobrou esse tipo de situação, mas isso me acabava comigo, isso me arrebentava, me deixava numa situação complicada. Fui desenvolvendo, né, crescendo, entrei na faculdade, comecei a estudar, continuei namorando, e esse vício me acompanhava a vida inteira, sem ninguém saber, nem a minha namorada, nem a minha parceira, nunca soube disso da época. E esse problema da ejaculação precoce continuava, e aí eu tentava usar de tudo quanto é forma, ficava pensando em outras coisas, olhando para o teto, pensando em situações ruins na hora da relação, para ver se eu conseguia sustentar sem ejacular. E mesmo assim não funcionava. Às vezes usava preservativo ali com algum produto para desestimular ali, esses subterfúgios aí, mas foi levando. Depois eu me casei, tive uma filha, depois tive outro filho, e aí já com muito tempo de relacionamento, a nossa relação sexual já estava péssima, a minha esposa não tinha mais interesse nenhum em relação, fazer aquele sexo por obrigação, aquela coisa horrorosa, e essa questão da ejaculação precoce cada vez mais me prejudicando. Já teve vezes de eu desistir, falar assim, não tenho condições mais de ter relação, não tenho condições mais de ter relação sexual, e isso me deixava extremamente chateado, extremamente triste, e eu tinha que buscar uma solução para isso. Foi quando eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar da terapia tântrica, do Tantra. O Tantra trazia, e o Tantra ainda falava de uma relação sem ejaculação, de você ter orgasmo, aprender a ter orgasmo sem ejaculação. Eu falei assim, nossa, isso é tudo que eu preciso na minha vida. Isso é tudo que vai resolver meus problemas sexuais. Então sim, eu descobri o Tantra através de uma dificuldade na minha sexualidade, através de uma disfunção sexual, e procurei o Tantra para isso, para resolver essa situação. Então eu fui, né, marquei uma sessão, tudo escondido, tudo sem minha esposa saber. E nesse meio tempo ainda, a minha esposa descobriu meu vício em pornografia, ela me pegou assistindo nos sites pornôs, e foi assim, algo extremamente vergonhoso. Aquilo ali sim, foi uma situação extremamente constrangedora, né? Mas aí fui para a minha primeira sessão, e foi uma sessão maravilhosa, foi uma sessão assim onde o primeiro toque que a terapeuta deu na minha testa, eu comecei a chorar desesperadamente, de tanta coisa presa, tanta coisa agarrada, que eu me emociono, eu me arrepio só de lembrar desse dia. Depois eu comecei a dar gargalhadas assim, aquela sensação de liberdade, de libertação daquelas mágoas, todo aquele medo, vergonha, culpa que eu tinha no meu corpo, todas aquelas sensações de culpa foram se dissolvendo. E aí tinha um problema. Tudo bem, eu estava começando a me libertar daquele medo de culpa, todas aquelas sensações, mas agora, como eu ia encarar a minha esposa depois de ter passado por essas sessões,
né, de como é que eu ia contar tudo isso para ela. E aí aos poucos eu fui falando, e aí eu fui participar de um curso de massagem tântrica, fui aprender a fazer massagem tântrica, um curso livre. Quando eu saí desse curso, eu tinha descoberto tanta coisa. O Tantra é algo tão além da sexualidade, tão acima disso, do sexo. É libertação, é prazer, é amor, é carinho, é cuidado. Só que só quem participa, só quem já passou pela experiência consegue compreender isso. Quando eu passei pelo curso de massagem, a minha esposa, nós tínhamos uma filha de 5 anos e um filho bebê. Meu filho estava bebê de colo. Minha esposa estava certa de que queria separar de mim. Ela não entendia, não compreendia bem o que era o Tantra, ela achava que era uma putaria chique, algo nesse sentido, não algo libertador, como é o Tantra realmente. Mas eu tinha passado por experiências tão fantásticas na minha vida, e tantas coisas, eu estava descobrindo tantas coisas, tantas mudanças. Isso aí era mais ou menos em 2016 que isso aconteceu. Tantas mudanças acontecendo que eu virei para ela com toda a calma do mundo e falei assim: olha, eu sei que você não está entendendo nada do que está acontecendo, você está achando um monte de coisas, mas eu sei também como te ajudar, eu sei como me ajudar, eu sei como nos ajudar. Eu estou passando por experiências tão fantásticas, eu estou assim, tão cheio de certeza, tão cheio de vida, que eu sei exatamente como eu posso te ajudar, como eu posso nos ajudar. E eu te peço uma oportunidade, que seja. Eu te peço uma oportunidade de te mostrar tudo isso que eu estou aprendendo. E se depois disso você vê que não é o que você quer, que você realmente quer se separar, tal, aí a gente vê como a gente vai fazer. Aí a gente se separa, se for o caso. Mas deixa eu ter só a oportunidade de te apresentar o que eu estou aprendendo, o que está acontecendo com a minha vida. E foi aí, nesse fio, que a gente se sustentou. Por mais um tempo, foi indo, a gente foi conversando. Nesse meio tempo eu parei um pouco de mexer com o Tantra, não fui em mais sessões, mas sempre aquilo crescendo, e eu fui conversando com ela sobre todas essas situações, ela ainda meio receosa de tudo aquilo, e a gente foi. Até que conversando, o tempo foi passando, ela viu que realmente as mudanças estavam acontecendo na minha vida, e não é só uma mudança de falar, é mudança de atitude, é mudança de vida. Nas minhas mudanças, ela também mudou. E não tem ditado mais certo do que esse. Se você quer mudar alguém, mude você primeiro. As pessoas ao seu redor vão mudar. E aí, em 2019, eu entrei para minha formação de terapeuta tântrico. Ela ainda meio assim, meio cismado e tal, mas fui fazer a formação iníciozinho de 2020, ali, logo antes da pandemia um pouco. Eu terminei a minha formação como terapeuta tântrico. E aí depois, quando ela passou por essa jornada comigo, agora mais recente, em 2021, no início de 2021, ela pela primeira vez ela foi passar por uma sessão, uma experiência de uma sessão de terapia tântrica. É claro que comigo nas nossas relações já tinha feito várias massagens, né? Ela já tinha passado por essas sensações, mas eu queria, e ela também queria passar pela experiência de um atendimento terapêutico, que foi assim maravilhoso, que foi realmente transformador na vida dela. E logo depois disso nós fomos para um curso de casal juntos, fazer um treinamento de Tantra para casais, e ali realmente muita coisa aconteceu. E hoje minha vida mudou, a vida do meu relacionamento mudou, a vida da minha esposa mudou. É incrível essa transformação que o Tantra trouxe para a minha vida. Então, se você realmente precisa também mudar a sua relação, mudar a forma como você enxerga a sua sexualidade para uma coisa com muito mais conexão, com muito mais intimidade, com muito mais prazer, com leveza, com amor, conheça o Tantra. Conheça a terapia tântrica, conheça as massagens tântricas e todo esse movimento que a gente tem aqui no canal também, todas as informações que a gente traz, não só em relação ao Tantra, mas em relação aos estudos da sexualidade humana, que a gente vai trazer aqui para você neste canal, com vários temas sobre disfunção sexual, sobre a questão da conexão, sobre a questão de gênero, sobre a questão de preferências sexuais. Então, tudo isso a gente vai trazer aqui para você.
E eu tenho um curso também online de massagem tântrica, na verdade uma jornada pelo mundo do Tantra, onde a gente tem as aulas de massagem e também tem os encontros semanais, cada semana falando sobre um assunto, um encontro ao vivo, onde a gente vai falar de muita coisa relacionada à sexualidade, a relacionamentos, a dependência emocional, codependência, muita coisa para você realmente se libertar disso aí, de todas essas questões que te atrapalham no seu relacionamento, na sua sexualidade. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo para você poder acessar e fazer a sua inscrição para essa jornada, tá bom? No mais, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter me assistido até aqui, escutado um pouquinho da minha história, que eu acho que pode ser uma história que faz sentido para você, para que você, a partir daqui, possa buscar também a sua transformação, assim como eu busquei a minha e estou buscando até hoje. Cada dia uma transformação a mais, cada dia uma consciência a mais, um conhecimento a mais. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Obrigado, gratidão.